Amém. Bom dia, amados. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor aqui nessa manhã? Amém. Como é bom, né? Muito bom estarmos aqui reunidos, adorando ao Senhor. Um momento especial nós tivemos de louvor, não é? Parecia que a gente já estava no céu, mas não estamos ainda no céu. Então, estejamos atentos com as coisas aqui da terra também. Queridos, eu quero parabenizar a igreja, porque hoje nós estamos na 32ª mensagem da mesma série e última. Você que perseverou aqui, ouvindo todas essas mensagens, glória a Deus pela tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso nessa manhã. Obrigado, Mari. Que bênção, né? Essa foi a série mais longa, estamos na última parte, na última porção, no último trecho, na última perícope, olha aí que palavra bonita, hein? De 1 aos Coríntios de Paulo. E nós vamos então finalizar hoje, né, esse tempo tão precioso, onde Paulo, de forma amorosa, graciosa, pastoral, com vara e cajado, nos deu o privilégio, né, de conhecermos os perímetros do Senhor. E eu não sei quanto a você, mas toda família saudável tem os seus perímetros. E ouvindo a palavra de Deus, aplicando estes perímetros na nossa vida espiritual, eu pelo menos me sinto muito amado pelo Senhor, não é? Quantos aqui se sentem amados pelo não de Deus? Quantos aqui se sentem amados pelo não faça do Senhor, não é? Não vá por esse caminho do Senhor, é bom demais, porque nós sabemos que há um caminho sobremodo excelente. E quando nós nos aplicamos em conhecer a vontade de Deus de forma integral, verdadeira, cristalina, bíblica, não é? Nós então começamos a receber ainda mais da porção do amor de Deus, porque sabemos aquilo que Ele olha para nós, nos aprova e nos dá o privilégio de vivermos, assim como também nós olhamos e entendemos aquilo que Ele desaprova e aquilo que Ele olha e diz, não faça isso, meu filho amado, né? Mesmo que Ele levante a voz e diga não, a gente sabe que esse não é o amor de Deus manifesto na nossa vida. Amém? Então eu quero convidar você a abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 16, vamos ler do versículo 13 ao 24, vá se pondo de pé conforme você for encontrando. Aí, 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículos 13 a 24. Vamos ler juntos a palavra de Deus neste desfecho de 32 encontros, onde nós fomos desde o capítulo 1 ao versículo 1. Alguns estão nos perguntando, e aí pastor, vai começar a segunda carta de Paulo aos Coríntios? Não, vamos dar um respiro, né? Porque é aquele morde e assopra, né? Então a gente entendeu que foram domingos de muita intensidade da palavra de Deus, de ensino, de admoestação, mas nós, como pastores, também estamos entendendo algumas outras direções da parte do Senhor. Vamos continuar estudando a palavra de Deus todo domingo aqui, é óbvio, mas nós não vamos para 2 Coríntios, nós vamos aí buscar algumas outras partes da palavra de Deus para complementar aquilo que nós estamos enxergando como saúde, como pastos verdejantes para a igreja refúgio. Amém? Vamos ler então 1 Coríntios 16, do 13 em diante, diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho.
Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, Pai querido, somos gratos a Ti pelos Teus perímetros. Somos gratos a Ti pela Tua doce palavra. Somos gratos a Ti pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama de forma prática. O Senhor nos acolhe debaixo dos Teus braços. O Senhor nos dá a direção. O Senhor nos mostra o caminho. Não é só o caminho, mas o Senhor nos mostra o caminho também. O Senhor ensina o nosso coração. E a todo coração que se coloca no altar e se coloca disponível a Ti, o Senhor tem uma porção especial. Então oramos nesta manhã mais uma vez que assim o seja no meio de nós. Oramos para que todo coração esteja contrito e quebrantado nessa manhã, disponível para ouvir a Tua verdade e ser conduzido por aquilo que vem da Tua parte. Que nós sejamos como o barro nas mãos do oleiro mais uma vez nessa manhã. Para a honra e glória do Teu nome, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Que maneira especial, olha, de terminar uma carta como esta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que maneira mais estratégica e especial para terminar. Em primeiro momento, ele fala de algumas características para que essa jornada continue. Ele fala de alguns padrões dos quais os irmãos da igreja de Corinto deveriam permanecer neles ou ser fortalecidos neles. Então ele diz, em primeiro lugar, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Paulo conhece ao Senhor de uma maneira tão íntima e tão verdadeira. E ele sabe que este amor, esta forma de viver a vida cristã, é uma forma em que se requer fibra, em que se requer posicionamento, em que se requer postura, em que se requer maturidade. E é o que ele começa dizendo aqui: sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Em outras palavras, irmãos queridos, vivam essa jornada de forma intensa, vivam essa jornada de forma lúcida, vivam essa jornada de forma verdadeira. Ainda que tratemos de espiritualidade na igreja, nós tratamos como um estilo de vida, nós tratamos de uma forma prática e constante, nós tratamos de uma forma em que mexe conosco de uma forma completa. Nós não viemos à igreja, nós não estamos na igreja para recebermos um frio na espinha e voltarmos para a nossa vida ordinária. Nós estamos na igreja para celebrar o nosso estilo de vida de um cristão. Nós estamos na igreja para celebrar em louvor e adoração e estarmos ouvindo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fez uma vez nas nossas vidas e fomos transformados de uma vez por todas. Paulo, nas últimas palavras, ele nos lembra isso. Ele nos lembra de que ou é ou não é. Ou é intenso e verdadeiro, ou vivemos intencionalmente, ou é uma grande farsa, tudo aquilo que acreditamos e dizemos ou cantamos. Paulo está dizendo, irmãos, vamos descobrir lá na frente, portanto, se portem como tal. Paulo está dizendo, olha, coragem, sejam fortes. Aqueles que são homens, posicionem-se dentro do certo sendo certo, do errado sendo errado. Não negociem a verdade, não negociem a fé de vocês. Sejam intensos, genuínos, verdadeiros.
Não orem de forma a florear aquilo que não sentem e não acreditam, mas sejam lúcidos. Sejam pessoas de uma só palavra, de uma só direção, de uma só perspectiva. Lidem com as coisas de vocês como se fossem de Cristo. Pensem nas coisas do alto. Usem o óculos do céu para ver as coisas da terra. Paulo está chacoalhando com essas características e lembrando do que é que eu e você devemos ser feitos. E sabemos que aquilo que vem da parte do Senhor vem com poder e glória. Não é somente uma ideia, mas é dunamis para nós. Então tudo aquilo que nós cremos na nossa fé vem com aval e com a capacitação, com o empoderamento do Espírito Santo. Não é algo que podemos dizer, eu não consigo. Com certeza você não consegue, com certeza eu não consigo. Mas com o poder do Espírito Santo, Ele nos capacita. E por isso somos capacitados pelo poder e pelo agir do Espírito Santo, diariamente, para vivermos uma fé que ela é falada, proclamada, mas manifesta pelos nossos frutos e pelo estilo de vida que o Senhor nos pede para viver. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para que essas características? Enfim, para tudo aquilo que ele foi falando desde o primeiro capítulo. Para todos os pontos e assuntos que ele foi traçando e que nós, em 32 domingos, tivemos uma amostra daquilo que a carta trata. Ele está dizendo isso no fim para que sejamos vigilantes, firmes na fé, corajosos, fortes, amorosos, para com tudo aquilo que ele tratou antes. Porque não é algo abstrato que nós então empreendemos a nossa intensidade para aquilo que achamos melhor. Meus irmãos, a fé não é inventada por nós, pela cabeça de um homem, de um pastor. A fé, ela é aprendida pela palavra de Deus. E a nossa intensidade, a nossa coragem, a nossa firmeza, a nossa força, a nossa vigilância devem estar voltadas para aquilo que a palavra nos aponta em que devem estar voltadas. Ele falou a respeito de viver uma fé verdadeira. Pode ir colocando aí, por gentileza. A respeito de viver uma fé verdadeira. Essa carta falou a respeito de ter a cruz como ponto principal de reflexão da fé. Essa carta também falou a respeito de aceitar o crescimento de Deus em cada um de nós. Falou a respeito da coragem que precisamos ter para viver o confronto bíblico. Tem alguém aí? Essa fé, essa carta nos mostrou também que devemos manter-nos ajuizados, mesmo quando injustiçados. Essa carta também nos mostrou que devemos viver uma fé, vivendo a santidade no corpo também, não só na alma. Somos almas viventes, mas habitamos num corpo. E este corpo também precisa entrar em santificação. Essa carta também nos mostrou que devemos compreender o celibato e o casamento bíblico. Em determinadas ocasiões não há negociação. O sim é sim e o não é não. O pode é pode e o não pode é não pode. Essa carta também nos mostrou que devemos buscar a vida simples e a fé robusta. Em meio a um franco capitalismo, vida simples e fé robusta. Nos mostrou também que podemos abrir mão dos prazeres pelos mais fracos na fé. Abrindo mão do nosso próprio direito de escolha, dos nossos prazeres, pelos fracos na fé. Essa carta também mostrou que devemos saber explicar a fé que nós temos para os outros. Mostrou também que devemos lutar pela comunhão da igreja local. Amém, queridos?
Nos mostrou também que devemos reconhecer e exercitar o dom espiritual que cada um de nós recebeu. Que tempo incrível nós tivemos nas quartas-feiras, não é verdade? Capítulos 12, 13 e 14 nos marcaram para todo sempre. Devemos também amadurecer o amor a Deus e ao próximo. Devemos ter a esperança real na ressurreição, entendendo que a nossa expectativa, o nosso felizes para sempre, a nossa ideia de fé, o nosso olhar de glória deve estar na ressurreição em Cristo Jesus. E por último também esta carta nos mostrou que devemos ajudar os irmãos necessitados de forma responsável. Quantos aqui aprenderam ao longo desses domingos tanta coisa, foram relembrados de tantas coisas? É para isso que Paulo está pedindo que sejamos vigilantes, firmes na fé, corajosos, fortes e amorosos, para que permaneçamos nestes princípios, para que permaneçamos fortes intencionalmente, fortalecendo e amadurecendo e evidenciando aquilo que aprendemos, irmãos. Sabe, você não está aqui todos os domingos por acaso, você está aqui para ser lembrado e ensinado daquilo que o Senhor tem para nós, para que a tua semana seja ainda mais forte no Senhor. Seja ainda mais firme, para que as tuas decisões se convertam ao longo da semana. Para que aquilo que você vivia e tratava de forma leviana, agora se torna sério no teu coração. Agora se torna intenso no teu coração. Aquilo que você fazia de qualquer jeito, ou fazia por inércia, agora você questiona à luz da palavra de Deus, e o agir do Espírito Santo entra dentro de você, e você não consegue mais ser o mesmo. É por isso que a palavra de Deus nos lava. É por isso que a palavra de Deus nos purifica. É por isso que a palavra de Deus nos transforma. E a nossa expectativa é de que sejamos transformados de glória em glória, de glória em glória, para que cada segunda-feira, meu irmão e minha irmã, seja ainda mais na santificação, seja ainda mais no entendimento da palavra, seja ainda mais de tal forma que agrade ao Senhor. O domingo não é o fim, o domingo é um meio para a tua segunda-feira. O domingo é a mola propulsora do agir de Deus para a tua semana. E é por isso que nos encontramos aqui. Agora, esse texto também vai tratar a respeito da liderança na igreja. Vai tratar alguns padrões. E aqui é um assunto que eu sou apaixonado por isso. Alguns padrões de liderança dentro da igreja. Paulo vai exemplificar a vida de alguns irmãos, vai exemplificar a postura de alguns irmãos, para que na igreja se saiba a quem honrar, a quem respeitar, a quem ouvir, a quem estar perto. E agora, então, depois que ele dá esse momento, em que ele fala a respeito dessa postura, dessas características para a jornada, nessas observações, ele vai exemplificar algumas pessoas, para que eu e você, que vamos conhecendo a palavra de Deus, possamos reconhecer os dedicados da missão coletiva. Diga comigo assim, reconhecer os dedicados da missão coletiva. Por que missão coletiva, pastor? Já que você me perguntou, eu vou falar. Missão coletiva é aquilo que a palavra evidencia como ajuntamento, como igreja. Todos nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, amém? No Sermão do Monte nós encontramos Jesus falando que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Em muitos momentos nós, na nossa jornada de vida, de forma idônea, autêntica, solitária, faremos coisas boas, ajudaremos pessoas, estenderemos as mãos, estaremos pregando o Evangelho, estaremos sendo o pequeno Cristo naquele lugar onde nós estamos inseridos. Mas a palavra também evidencia o movimento da missão coletiva. A missão coletiva, o movimento
igreja de Cristo Jesus, da comunidade do Senhor. E nós precisamos nos atentar que existem situações onde nós precisamos aprender na palavra que estes dedicados da missão para a igreja devem ser reconhecidos. E aqui Paulo começa então falando a respeito da casa de um homem chamado Estéfanas. Interessante esse nome, né? Diz assim, versículo 15: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia. Acaia era a região onde a cidade de Corinto estava inserida. Então, essa família deste homem chamado Estéfanas foi a primeira família que estava ali e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia vai dizer assim, que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Esse ser dedicado, no original, ele traz muito o aspecto de que de forma autônoma, idônea, sem que alguém pedisse, eles começaram a se dedicar ao serviço dos santos. Veja só, veja como Paulo reconhece os dedicados. Eles se dedicaram ao serviço dos santos sem que alguém pedisse. Sem que alguém mandasse, sem que alguém dissesse, ei, precisamos que você... Tararararará. Eles se dedicaram ao serviço dos santos. Paulo, então, reconhecendo isso, ele diz para a igreja, recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Prestem atenção nos verbos desse trecho. Dedicados, se submetam, cooperam, trabalham. Versículo 17. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram, mais um verbo, o que estava faltando da parte de vocês, e eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Essa família, ela era de Corinto. Essa família foi para Éfeso a pedido de Paulo, provavelmente. Esteve com Paulo um período, e essa é a família que carrega essa carta que nós estudamos em 32 domingos, de volta para Corinto, que foi discursada por Paulo, escrita por alguém ali, e que traz de volta com a família, a carta vem com a família para Corinto. É por isso que no fim da carta, Paulo lembra dessa família e ainda diz para que agora, nessa volta deles, no regresso deles e na estadia deles em Corinto, a igreja então possa se submeter e valorizá-los. Dedicados, submissos, cooperam, trabalham, trazem alívio e valorizam. Aos que decidem se dedicar, cooperar, trabalhar, suprir, aliviar, a igreja deve sujeição e valorização. É o que o texto está dizendo. Aos que decidem se dedicar, cooperar, trabalhar, suprir e aliviar a igreja local, a estes, a igreja local deve sujeição e valorização. Amados, a palavra nos aponta essa direção. Paulo está evidenciando, dizendo, olha, aqueles que de forma autônoma se sobressaem no serviço, aqueles que de forma idônea estão buscando cooperar, trabalhar, se dedicar, trazer alívio, estes devem ser reconhecidos como aptos e a igreja deve então se sujeitar e valorizar. E este trecho não está isolado de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus. Ela está em uma cadeia, em uma corrente de tantos outros momentos onde isso acontece também. Vejamos lá
no momento em que Moisés recebe a visita do seu sogro, Jetro, e Jetro, então, olhando Moisés, recebendo aquela fila interminável de pessoas que tinham suas dúvidas para esclarecer com Moisés, Jetro, então, o seu sogro, dá a ele um conselho. E no conselho que está lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, diz assim, com as palavras de Jetro: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Veja as características que incríveis. Estabeleça-os como chefes segundo as suas capacidades, de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo. Veja aí agora a dedicação, né? O desejo de cooperar, de trabalhar, de suprir. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. Quando eles quebrarem a cachola deles e não souberem como responder, eles vão te importunar, Moisés, né? As questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o teu fardo, Moisés, porque eles o dividirão com você. Olha, lá no comecinho da história do povo, né, da eclésia, dos chamados para fora, da assembleia do deserto, já havia esse entendimento. Assim como também nós encontramos uma seleção de homens na história de Gideão. Gideão que foi guerrear com um incontável exército, contra um incontável exército. O Senhor vai espremendo, 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 até que sobra 300. 300, meus irmãos. Menos do que nós temos de membros nessa igreja. Para guerrear contra um incontável exército. E está lá escrito, Juízes 7:5. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, olha a estratégia do céu, separe os que beberam a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Então, Deus ensina Gideão a olhar para uma característica que aparentemente não quer dizer muito para um projeto de guerra. Mas ele diz assim, olha, alguns poucos beberão água, ou seja, se satisfarão. Olha como isso não tem um paralelo para mim e para você. Se satisfarão das coisas dessa vida, mas permanecerão atentos com aquilo que é de tópico celestial. Eles vão beber a água, mas vão permanecer atentos. Versus aqueles que vão se ajoelhar e se lambuzar com aquela água e vão se esquecer daquilo que estava acontecendo à sua volta. Desses, Gideão, desses que permanecerão antenados com as coisas, atentos com as coisas, separa, porque esses vão lutar pelo meu nome. Uau! O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber e foram convidados a irem viver a sua vida de forma ordinária. Uau! Atos capítulo 6, versículo 3, na instituição dos diáconos. Quando os apóstolos entenderam que não era justo eles deixarem de estudar as Escrituras para ensinarem, então precisavam de pessoas que fossem servir as mesas das viúvas, os necessitados, fazer a parte institucional da igreja acontecer no começo, no início. Olha o que a palavra vai dizer em Atos capítulo 6, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Que coisa linda. Ou o clássico texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. De Paulo diz àquele jovem pastor, para que ele se atente a uma pequena porção da igreja local, dizendo o seguinte, a essas palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas,
confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Meus irmãos, este momento em que Paulo reconhece a casa deste homem chamado Estéfanas, que reconhece este outro homem chamado Fortunato e este outro homem chamado Acaico, ele está reconhecendo homens que se dedicaram e decidiram viver não por pressão, não por opressão, não pelo muito pedir, mas que decidiram viver uma missão coletiva em favor da igreja local e do reino de Deus. A palavra não pede para que os pastores e líderes fiquem clamando e negociando e pedindo por mais e mais trabalhadores. Inclusive a palavra diz, orai ao Senhor da seara e Ele vos enviará. Nós temos aprendido a colocar as nossas petições diante do Senhor e a observarmos aqueles que estão sobressaindo de forma autêntica, autônoma e que estão decidindo não somente se ajoelhar e se embebedar daquela água, como que se não houvesse uma batalha espiritual, mas aqueles que estão de forma autônoma, atentos com o que está acontecendo, com o que precisa ser feito, com como alargar as estacas do reino de Deus e manter um ambiente celestial na igreja local. Uma das principais missões da igreja, queridos, é identificar pessoas para a liderança na igreja. Agora, algo muito sério precisa ser dito quanto a isso, e nós podemos reconhecer em todos esses trechos que eu li a vocês. É que não basta estar aprovado e não querer servir. Não é verdade? Não basta a pessoa estar pronta, apta, moralmente, eticamente aprovada, que maneja bem as Escrituras, que conhece a palavra de Deus, mas essa pessoa não quer servir. Assim como também não basta querer servir e não estar aprovado. É por isso que nós devemos orar ao dono da seara, para que ele envie trabalhadores. Porque são características das quais precisam ser discernidas. E aqueles que desejam, então direcionados a amadurecerem, a crescerem, a se inclinarem para um bom estudo, aqueles que desejam pregar a palavra, aqueles que desejam ensinar na igreja, precisam se dedicar a um estudo sistemático, precisam se dedicar a conhecer a palavra de Deus. Aqueles que desejam servir em outros departamentos, precisam ter uma agenda disponível, precisam priorizar as coisas da igreja, muitas das vezes. Agora, como é que nós, pastores, vamos lidar com isso? Gente, a palavra de Deus é maravilhosa, não é? Como que nós iríamos chegar nesse assunto se não fosse a própria palavra nos indicando? Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos ver a disponibilidade das pessoas. Quantas e quantas pessoas já não apareceram para nós dizendo, pastor, conta conosco. Né? No começo da igreja, a gente lembra dessa época, tantas pessoas vinham e, pastor, conta conosco. Nós viemos aqui para arregaçar as mangas e servir, a gente voltava para casa empolgado, glória a Deus, tem mais um, né, para servir conosco e tal. E daqui a pouco furava uma, furava duas, furava pela terceira, a gente olhava e falava, ixi, foi só fogo de palha. Quantas vezes a gente não teve que lidar com o nosso coração em realidades como essa? Até que a gente entendeu que muitas vezes palavras são jogadas ao vento de qualquer jeito. Quantas pessoas se comprometem, né? Nós temos muitas das vezes o nosso pipeline, né? Os nossos termos de comprometimento. Pastor Eduardo, que lidera os departamentos aqui, muitas das vezes ele senta, faz reunião com a pessoa, fala do termo de comprometimento, a pessoa olha no olho, diz, estamos juntos, pastor, daqui a pouco faz a escala, nem aparece. Não adianta, amados. Não adianta, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. O nosso servir ao Senhor tem que ser para Ele. Muitas das vezes encontramos situações também onde pessoas querem estar em evidência.
corações são revelados nesses processos. Nós precisamos entender que existem pessoas que estão se dedicando na missão coletiva. E essas pessoas precisam ser reconhecidas e posicionadas para servir a igreja. E a palavra nos aponta nessa direção. A palavra nos aponta para que possamos viver desta maneira. Desta maneira. Paulo, então, usa esse exemplo de Estéfanas e aí vai falar de um casal chamado Áquila e Priscila. Um casal, um exemplo de casal em missão coletiva. Não é? Muitas das vezes nós usamos o trecho de 1 Coríntios, capítulo 7, onde Paulo vai dizer, e nós trabalhamos isso, aquele que é casado, que cuide das coisas desse mundo, mas aquele que é solteiro, que cuide das coisas do céu. E ele vai aconselhar, dando a opinião dele, dizendo, olha, se vocês quiserem um conselho meu, não se casem, sirvam ao Senhor. Não é? Nós conhecemos esse trecho, mas nós também podemos reconhecer na palavra de Deus, assim como essa família de Estéfanas, assim como Áquila e Priscila, famílias que decidiram de forma uníssona servirem ao Senhor. Meus irmãos, eu não sei, mas dentro de casa, é óbvio, né? Nós somos pastores e estamos aí de tempo integral faz 7 anos, mas antes disso, já somos pastores há 15 anos e há anos nós servimos a igreja, foi tema do nosso namoro, não é? Então assim, lá em casa, servir ao Senhor é o maior dos privilégios. Mas nós encontramos muitas vezes casais brigando nesse assunto porque há discordância. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo ministre o teu coração nessa manhã, para que você entenda que servir ao Senhor é um grande privilégio, para que você entenda que a palavra evidencia pessoas casadas com filhos se dedicando integralmente à obra de Deus. Não estou aqui fazendo com isso uma propaganda no sentido de que todos devem se dedicar integralmente à obra de Deus. Sabemos que não é assim. Assim como também reconhecemos e sabemos que quando você está na tua função, na tua profissão, no teu trabalho, fazendo o melhor, se sobressaindo ali, sendo bênção, você também está cumprindo um chamado de Deus. Amém? Então não estamos desconstruindo nada para construir outra coisa, mas nós estamos evidenciando o que a palavra neste domingo está nos pedindo para evidenciar. Amém? Ele vai dizer então, versículo 19, as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Esse casal, Paulo os conheceu no momento em que Paulo chegou a Corinto pela primeira vez. Esse momento está relatado lá em Atos, capítulo 18, versículo 1, onde diz assim, depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois o imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Olha que coisa mais linda. Áquila e Priscila foi o primeiro lugar de destino do apóstolo Paulo em Corinto. Quando o apóstolo Paulo chega em Corinto, então, nós conhecemos aquele trecho todo, né, onde ele vai para o Areópago, onde ele vai discursar. Ele, ali, naquele momento, conhece, né, Áquila e Priscila, e naquele momento, então, eles fazem amizade, muito provavelmente que eles já haviam conhecido a Jesus, e eles, então, hospedam o apóstolo Paulo. Num determinado momento na história, Áquila e Priscila vão com Paulo de Corinto para Éfeso, começar um novo trabalho. Este casal acompanha o apóstolo Paulo, ou seja, se desprendem da vida
profissional no sentido de estarem ali numa cidade, num ambiente onde havia já o comércio estabelecido, para apoiarem o apóstolo Paulo para a implantação de uma nova igreja. Olha que coisa mais linda. Atos capítulo 18, versículo 18, diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido ao voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, e ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Veja que esse casal, então, a palavra nos aponta que eles se desprendem do contexto de estarem em Corinto, já haviam sido expulsos de Roma, estavam em Corinto, estavam provavelmente... Imagina, né? Eu me lembro que quando nós chegamos em São Bento do Sul, a nossa situação econômica foi terrível. Até a gente se estabilizar, até eu conseguir uma clientela, fazer as regulagens dos instrumentos musicais, né? Eu me coloco no lugar deles aqui, a hora que estava tudo começando a funcionar, de repente Paulo diz: olha pessoal, eu vou para Éfeso agora começar uma nova igreja. E aí, né, dentre aqueles que estavam ali congregando, naquele novo ambiente, Áquila e Priscila levantam a mão e dizem: podemos ir junto? E eles então se desprendem mais uma vez de um ambiente seguro, de um ambiente economicamente provavelmente estável, e vão recomeçar junto com o apóstolo Paulo em um novo lugar, não é? E olha que fator interessante deste casal. Quantos lembram quando nós discutimos a respeito de que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo em Corinto? Vocês lembram disso? Lá no comecinho da carta. Olha que fator interessante no capítulo 18 de Atos, versículo 24. Enquanto isso, um judeu, pela primeira vez Apolo é citado, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João, não é? Não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Veja aqui agora, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Veja a excelência de discipuladores que esses dois eram. O cuidado que eles tinham para com a obra de Deus, o potencial que eles olharam para Apolo e que de fato foi evidenciado depois lá em Corinto. Olharam para Apolo, um homem que era conhecedor da palavra, estava pregando enfaticamente, estava cumprindo a sua obra, e eles disseram: Apolo precisa de mais um pedaço desse quebra-cabeça, existem algumas coisas que ele precisa aprender, vamos chamá-lo lá para casa e ensiná-lo. E foi o que eles fizeram. Eles levaram então, quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, não é? Para Corinto, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Amados, Priscila e Áquila que enviaram Apolo para Corinto. Olha que coisa linda, um casal que decidiu viver destemidamente para o alargar das estacas do reino de Deus. Não é agora aqui um homem celibato que nós estamos falando, não é agora aqui um jovem num contexto de solteiro que nós estamos falando de uma família inteira decidindo servir ao Senhor e sendo ponta de lança nos processos da igreja de Cristo. Meus irmãos, precisamos nos atentar a essas coisas. Precisamos, hoje é o dia de questionarmos a nós mesmos. Nos lembrarmos de nos lembrarmos de Josué, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nos perguntarmos: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor? Eu e meu casamento estamos servindo ao Senhor? Eu e minha casa estamos plantados numa igreja local, sendo referência e servindo ao Senhor?
Hoje é o dia de nos perguntarmos isso. Hoje é a oportunidade que a palavra nos concede de questionarmos a nossa fidelidade no serviço ao Senhor, do nosso lar para com a igreja, como extensão do nosso lar. Tem muita gente que vive uma dicotomia, uma divisão de casa e igreja. Mas existem aqueles que olham para a igreja e fazem da igreja a extensão do seu lar. É para estes hoje que o apelo vai. Para estes que podem ser tocados pelo Espírito Santo nessa manhã. E que o Senhor está aqui nos lembrando de que é possível sim termos uma vida onde nós vamos beber desta água, nos alimentarmos das coisas necessárias deste mundo, vivermos uma vida simplificada, mas ainda assim estarmos atentos com as coisas que o céu está nos requerindo e que o céu está movendo. Quantos estão com os ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja? Muitos estão com os ouvidos prontos para ouvir o que o Espírito diz para si mesmo. Poucos estão prontos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E o apelo nessa manhã é para que o seu coração e o coração da tua casa se convertam à obra de Deus. Eu quero ler mais um trecho onde é citado Áquila e Priscila. Está em Romanos, em uma das últimas cartas de Paulo, lá na frente, onde ele já estava prestes a fazer a sua terceira e última viagem, onde ele já estava escrevendo aos romanos. E olha que interessante, quando ele vai escrever aos romanos, a igreja de Roma, ele vai saudar Áquila e Priscila. Ou seja, eles não estavam mais em Corinto, eles não estavam mais em Éfeso, mas eles voltaram para Roma. E olha só o que tinha lá em Roma. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Eu quero fazer uma pausa aqui. Poderia estar escrito que eles arriscaram a vida por Cristo. Mas Paulo deixa muito claro, no momento de agradecimento, de que este casal arriscou a sua vida por Paulo. Isso dá um tom do nível de comprometimento que a igreja primitiva vivia. Isso nos faz parar para refletir a vida que nós estamos levando e o nível de comprometimento que a igreja primitiva vivia, quando eles então estavam intencionalmente inclinados em servir ao Senhor. Qual será que era o nível de comprometimento da igreja local desse povo? Qual será que era o nível de engajamento da igreja local desse povo? Onde uns são capazes de arriscar a vida em detrimento do outro. São nessas entrelinhas que o tom do nosso cristianismo precisa ser sintonizado com a palavra de Deus. São nesses momentos que quase passam desapercebidos que eu e você devemos nos questionar no nível de intimidade e de vivência cristã que nós devemos estar vivendo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. E é claro, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, das quais Paulo representava. Porque Paulo entendia que aquele casal que estava por ele fez com que a sua missão, ou a missão depositada por Pedro, Tiago e João no momento em que eles estenderam a mão a Paulo, se cumpria, porque Paulo tinha irmãos, amigos mais chegados que irmãos, que eram capazes de colocar-se na linha de frente em proteção e cuidado para que o alargamento das estacas do reino de Deus não cessasse. Saúdem também
a igreja que se reúne na casa deles. Eles eram apaixonados por ir em casa. Eles eram apaixonados por grupos pequenos. Porque em Corinto eles estiveram em casa, em Éfeso eles estiveram em casa, e agora em Roma eles tinham em casa também. Eles eram completamente envolvidos com o reino de Deus. Esse casal apoiou Paulo viajando com ele, cooperando com as missões da igreja até o fim. Um casal que conciliou o seu trabalho, conciliou o seu estilo de vida, conciliou o seu casamento, conciliou os seus anseios e desejos pelas coisas desse mundo, para colocar isso abaixo da sua missão de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para servir a igreja, para servir a missão da igreja. Agora, por que é que isso então, que de forma está tão explícito, tão intensamente relatado, por que então, pastor, que você não cria um modelo de igreja onde todos irão servir de alguma maneira? Porque antes da igreja ser organização, ela é organismo. E essa obra de convencer é do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem ajusta e alinha o coração é o Espírito Santo, não é o pastor, não deve ser o pastor. Qual é então o papel do pastor? É reconhecer aqueles pelo qual o Espírito Santo convenceu. É reconhecer aqueles pelo qual a obra do reino se tornou missão maior acima de muitas outras coisas nessa vida. Então o pastor faz o quê? O pastor reconhece a ação do Espírito Santo. Aqueles que tanto estão inclinados em oferecer a sua agenda, como também estão inclinados em aprenderem cada vez mais para servir em excelência. Como é o nome daquele pregador, amor? Paul Washer. Paul Washer. Um pregador reformado, grande conhecedor da palavra de Deus. Uma vez eu ouvi ele dizendo, refutando alguém que havia o chamado de pastor, e ele disse: eu não sou pastor, eu sou missionário. E aí perguntaram na sequência, falaram: mas por que então você aprendeu tanto da palavra, por que então você se dedicou tanto a conhecer as Escrituras para ser um missionário somente? Perguntaram para a pessoa errada, né? Quem sabe de quem eu estou falando, com certeza a resposta não foi tão doce quando saiu da boca dele. Ele disse: então quer dizer que missionário é uma categoria inferior ao pastor? Nós precisamos identificar essas pessoas obstinadas em servir ao reino. Não iremos pressionar, não iremos oprimir, não iremos criar sistemas onde todos devem fazer alguma coisa, de maneira alguma. Isso combate a liberdade da qual Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para vivermos na liberdade que Ele nos chama. Mas nós não podemos fazer vista grossa àqueles pela qual o Senhor, de forma muito ordenada, e nós encontramos nos históricos e relatos da igreja primitiva, levanta e coloca-os como cabeça da sua própria igreja. Entendem, amados? Em outras palavras, aquele que quer fazer alguma coisa ao Senhor, que o faça de forma comprometida e séria. Que o faça não porque está fazendo para alguém, não porque está com dó de fulano, não porque está com dó de cicrano, não porque o outro o deixou na mão. Tudo isso é humano, tudo isso é pequeno, se não olharmos para aquele a quem fazemos, para o dono da obra, para o bom pastor, para o caminho, a verdade e a vida, para a porta, para aquele que conduz a pastos verdejantes. Cristo é suficiente
para o teu serviço. Cristo, amor ao Senhor, deve ser dose suficiente para que você gaste os seus dias em amor a Ele. Não é por título, não é por cargo. Essas coisas a gente deixa para as empresas. Mas jamais na igreja. Jamais na igreja. E eu falo isso com temor. Porque ainda que eu tenha implantado essa igreja aqui há 11 anos atrás, eu sei que ela não é minha. Eu não sou o dono dessa igreja. Eu estou presidindo essa igreja. Mas que em nome de Jesus, a próxima geração pegue o bastão de uma forma ainda mais intensa, ainda mais bíblica, ainda mais cristocêntrica, ainda mais genuína e possa ir além de tudo aquilo que nós fizemos até lá. Que assim seja. E Paulo, então, concluindo, de forma graciosa, diz: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Ele fala então da autenticidade, diz: eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho para dizer, que foi ele mesmo. Talvez no momento ocidental onde nós vivemos, ao invés de dizer saúdem uns aos outros com um beijo santo, que era o costume da época, ele diria: dê um abraço apertado uns aos outros aí. Se abracem, sintam o nosso abraço como se fosse o abraço desse irmão que você está recebendo. E ele diz: eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. E de forma bem graciosa, ele vai dizer: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Brincadeiras à parte. O que ele está querendo dizer, quando ele diz, e ele diz isso em aramaico, muito interessante, ele quer deixar a sua marca, deixando bem claro que era ele que estava ali. Ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E aí na sequência ele diz: maranata. Ele está dizendo: o selo de autenticidade é o amor ao Senhor. O selo de autenticidade é o amor ao Senhor. Se houver amor ao Senhor, todas essas coisas são bálsamo. Se não houver amor ao Senhor, todas essas coisas serão opressão. É simples assim. Se houver amor ao Senhor, haverá prazer e desejo em amá-lo, servi-lo, cumprir com todos os seus perímetros, tudo aquilo que ele vem dizendo, todas as coisas que ele quer colocar em ordem. Se houver amor ao Senhor, tudo isso será como algo gracioso, carinhoso, amoroso da parte do Senhor. Agora, se não houver amor ao Senhor no coração que o recebe, será peso, será opressão, será doutrina de diminuição, será alguma coisa que haverá uma grande desculpa no coração para dizer: isso aqui é demais para mim. Está aí o tesouro no coração. O que está no teu coração? Qual é o tesouro do teu coração? Não é? A graça do Senhor Jesus seja com vocês. E sabe o que é lindo demais? Que ele usa a palavra graça. É uma graça de viver um amor responsável. Não é essa graça que pregam por aí. Não é essa graça que parece mais a porta da esperança do Silvio Santos do que a graça do amor responsável. A graça do Senhor é a graça de encontrarmos em Jesus a porta estreita e o caminho estreito. A graça que nos está proposta é agora termos acesso ao Senhor pela forma e o modelo pelo qual Jesus estabelece. Não é uma graça baseada numa libertinagem que agora tudo pode e está tudo bem e as misericórdias se renovam a cada dia, não tem problema nenhum. Meus irmãos, tudo aquilo que fizermos contra da palavra de Deus haverá consequência. Toda autorização que nós dermos, que for no contra da palavra de Deus, haverá consequência. Todo tipo de conduta que nós vivemos com a nossa vida, que for no contra da palavra de Deus, haverá consequência. Mas e a graça? A graça está
em você receber o Espírito Santo dentro de você e você ser conduzido para aquilo que é certo e decidir aquilo que é certo no poder do Espírito que está em você. A graça não é nada mais ou nada menos do que isso. Não é uma libertinagem proposta onde agora fazemos o que queremos, porque fazer o que querer, existe ausência de amor a Deus. Você que é casado, você que está namorando, você que está noivo, você ama o teu cônjuge? Você ama essa pessoa? Oh, perdeu a oportunidade aí de dizer aquele amém, né, para garantir. Casados. Mas é a oportunidade que nós temos de manifestar um amor que não é somente na decisão, mas é um amor como estilo de vida, e é exatamente isso que a graça evidencia. É o viver do amor responsável. E é por isso que ele diz, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Queridos, que privilégio foi para mim trilhar esses 32 domingos. Eu confesso a vocês que eu me apaixonei ainda mais pelo Senhor. Eu confesso a vocês que esse amor pelas Escrituras cresceu ainda mais. Confesso a vocês que eu vivi frios na barriga inúmeras vezes por causa dos temas, dos assuntos que a gente tinha que trazer, coisas delicadas, não é verdade? Tratamos aqui do silêncio da mulher, de que Paulo mandou entregar aquele irmão a Satanás, do uso do véu na igreja, assuntos picantes, não é? Mas nós pudemos encontrar o Senhor em todas essas coisas, pudemos reconhecê-lo e pudemos crescer. E esse crescimento, eu oro em nome de Jesus nessa manhã, para que ele tenha se tornado em um amor ainda mais profundo teu para com o Senhor. Que essa responsabilidade em forma de conhecimento que veio a você nessas 32 semanas, tenha feito você um homem ainda mais conhecedor do Deus que você ama e ainda mais apaixonado por esse Deus. Mas nessa manhã, ainda no trecho que o Senhor nos permitiu viver aqui e aprender e meditar, eu quero levar você a uma reflexão. Cada um de nós tem um ritmo de vida, aptidões, capacidade. E está tudo bem escolhermos honrando ao Senhor e não nos compararmos uns com os outros, porque uma mensagem como essa é muito perigosa a sermos tendenciosos a nos compararmos. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, às vezes para o mais, às vezes para o menos. Podemos dizer, eu sirvo mais do que a maioria dos irmãos da igreja, então eu estou tranquilo. Outros pensarão, eu sirvo menos, então eu estou lascado. Mas acima de tudo isso, preste atenção, porque pensar assim a respeito da mensagem que foi pregada hoje, é pensar superficialmente. E eu não quero que você caia nessa armadilha hoje. Eu peço a atenção de todos. Você pode cair nessa armadilha hoje, achando que você se comparando com o outro, você tem que fazer mais, ou o que você está fazendo está bom, ou você pode ainda fazer até menos. Mas a palavra de hoje, ela serve para, como um raio-x, sondar o seu coração para você mesmo. Esse é o lugar onde o Espírito Santo quer ministrar você hoje aqui. Ele quer revelar a você mesmo o teu coração. Porque nós não vivemos aqui num comparativo, irmãos. Amém?
Não vivemos aqui nos colocando à prova uns para com os outros no sentido de agenda mais ocupada, no sentido de explicar melhor as coisas, no sentido de fazer com destreza mais as coisas. Eu poderia pegar todas as minhas aptidões de marcenaria dos 18 anos que eu vivi fabricando instrumentos musicais e jogar na cara dos homens e dizer: por que é que você não construiu as janelas da sua casa? Eu seria extremamente injusto, porque eu tive um preparo, a vida me incumbiu de saber coisas que poucos homens sabem. E eu sei, eu tenho essa consciência. Assim como o Espírito Santo tem uma porção específica para cada um. Amém? Então nós não podemos nos comparar uns com os outros, mas nós devemos, e sim, nos olharmos com honestidade e permitirmos com que o Espírito Santo, que todas as coisas sabe, sonde o nosso coração e nos dê um laudo para nós mesmos. E é isso que o Senhor quer fazer nessa manhã aqui. Ele quer te entregar um laudo do teu próprio coração para que você corajosamente o leia. E você, mediante a palavra, mediante estas histórias desses irmãos incríveis, possa olhar para você e ouvir do Espírito qual é a porção que lhe compete. Qual é a porção que lhe compete? Enquanto você faz isso, quero convidar você a ficar de pé. Nós já vamos servir a ceia, tá, queridos? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Busque ao Espírito Santo nesse momento. Busque ouvir o Espírito Santo nesse momento. Pergunte-se: tenho me dedicado? Suprido necessidades? Tenho trazido alívio, cooperado com o servir coletivo ao Senhor? Pergunte-se: qual tem sido a importância desse assunto para mim? Qual tem sido a importância desse assunto na minha casa? Senhor, nessa manhã, nós todos nos apresentamos diante de Ti, da Tua palavra, do agir do Teu Espírito. Nós todos nos apresentamos diante do modelo, diante da referência, diante do contexto da igreja primitiva, diante daquilo que o Senhor, aprove ao Senhor nos inspirar pela palavra. Nos apresentamos nessa manhã e pedimos a Ti: sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós alguma coisa que precisa de um ajuste. Veja se há em nós algum lugar que necessite amadurecimento. Guia-nos, Deus, pelos caminhos de eternidade no nosso coração. Dá-nos, Deus, o entendimento daquilo que vem da Tua parte. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para ver e ouvir. Permita-nos estarmos sensíveis ao agir do Teu Espírito neste momento, para com cada um de nós no nosso individual. Oh Deus, permita-nos fazermos a nossa porção que o Senhor já tem estabelecida para nós.
Tua palavra nos diz que os nossos dias estão contados. Tua palavra nos diz que o Senhor já tem planos de paz a nosso respeito. Tua palavra nos diz que o Senhor nos teceu no ventre materno. Tua palavra nos chama de predestinados, eleitos. Então sabemos que Tu já tens tanta coisa estabelecida para nós. Dá-nos a sensibilidade que tanto precisamos para que possamos ouvir o Espírito de forma profunda no nosso coração. Para que nesse termômetro agora, neste medidor, possamos nos ver aquilo que estamos fazendo, se está agradando a Ti, se está bom, se estamos no caminho certo, ou se precisa ser mudado alguma coisa dentro de cada um de nós. Passeia no meio de nós, Espírito Santo de Deus, nessa manhã. Fala aos corações. Senhor, não deixe ninguém sem ouvi-lo nessa manhã. Em nome de Jesus. Encontra cada coração no seu lugar, na sua maturidade, no seu espaço, no seu contexto, na sua jornada, na sua história, e fala ao coração. Amém. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Pode abrir os olhos. Que o Senhor continue falando ao teu coração nessa semana. Que o Senhor continue ministrando a tua vida nesse assunto em nome de Jesus. Não vamos sentar não, vamos tomar a ceia agora neste momento. Queridos, podem vir com os elementos.